Então, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa quarta reunião extraordinária do colegiado de ensino, do colegiado do campus. Temos, primeiro, antes de nada, só para avisar a todos que estão especialmente online, né, que comentei o Wi-Fi do celular. Se porventura travar um pouquinho, vocês me avisem aqui pelo chat que eu tento sair de novo na conexão para ver se melhora, tá bom? Então, como pauta de hoje, nós temos, começando pelos informes, certo? Então, o primeiro informe é a instituição de EDEP, né? Conforme existe previsão no artigo 44 do Regimento do Campus. Então, eu vou explicar, né, o chefe ao professor Elisardo. Ele é um dos candidatos em uma das chapas para a direção do campus. E, em função das demandas desse da campanha, ele solicitou a razão da função. Então, nós conversamos, né, com o professor Douglas, que é da área da eletrônica. O Douglas se dispôs, né, a estar aqui conosco nesse momento, assumindo a chefia dela. Então, primeiro, agradecer ao Douglas, né, e então cabe a mim, né, de acordo com o regimento, fazer esse comunicado aqui ao colegiado do campus, para depois a gente só com uma formalidade, e aí depois a gente já na sequência encaminha a emissão da portaria, tanto a portaria de exoneração do professor Elisardo, a partir de hoje, e o professor Douglas a partir de amanhã, assumindo a chefia dela. Então, hoje o professor Douglas se despede como membro representante do colegiado, mas passa a integrar a partir de amanhã como chefe dela. Fica claro, se quiser falar. Não, eu só agradeço aí o reconhecimento, né? Espero dar continuidade ao trabalho pelo tempo que for necessário. São 2 semanas, aqui diz respeito aos conselhos intermediários, né? E juntamente com isso, uma questão que está dando de problemas com o calendário, né? Em relação ao né? Exatamente. A gente tem agora as nossas escolhas. Então, eu já tenho conversado com alguns professores, o professor João, o professor Ana, para que a gente possa fazer isso aí. Um trabalho só temporário, eu sei, mas eu acho que vai ser do trato desse departamento aí, que eu acho que é um pouquinho mais complicado do que a direção. Obrigada. Eu tenho um ponto para acrescentar. Das outras vezes que ocorreu, né, essa troca, né, sim, foi feita a resolução. Então, eu acho que entrava como pauta, não? Para ter uma resolução, a não ser que... Não é preciso uma resolução. Vai feita uma posse, porque o Wagner saiu, aconteceu uma resolução também para poder nomear ela. Não está enganado. Não, porque é uma portaria do reitor, Lucas. As designações dos cargos de direção e de chefia, ela não é interna aqui do campus, né? Ela é uma portaria da reitoria, tanto a exoneração quanto a designação. Essa era a minha preocupação. Tá bom. Em relação a outra, um pedido, de acordo com o nosso regimento interno do colegiado do campus, os informes gerais podem se constituir através de pedidos também, né? Uhum. Eu tenho um pedido em relação ao nosso regimento interno que está incompleto lá no nosso site. Por exemplo, o artigo 44, né, ele não contempla todo o artigo 44. Acotado, quer dizer? Acabou. Ok. Acho que cabe uma revisão, então, isso entendi. No documento. Uhum. Tá. Obrigada pela ter prestado atenção. Mas alguém gostaria de colocar o informe? Tá. Vamos lá.
Nós recebemos mas também com o dia 29. A liberação, né? É o buscando. Junto com a LOA tem sempre seu adendo, né? Está tudo autorizado, com 5% de corte. Então, hoje, esse 5% equivale a R$147 mil do nosso recurso anual. Para dificultar um pouquinho mais a nossa situação hoje, nós estamos traindo apenas os 5/18 do recurso anual. Então, hoje, de todo o nosso recurso está liberado, né? A gente não sabe de novas liberações, não conhece novas liberações ainda, mas o governo, ele liberou 5% de desconto, a LOA está aqui o recurso de vocês, mas vocês só podem usar 5/18. Então, nós estamos com um problema, assim, bem grande com relação ao recurso do campus hoje, né? E, para vocês terem uma ideia, só de contratos nós temos um gasto de 790, se não me falha na memória, para garantir o ano, né? Então, a princípio era essa informação, eu jogo minha bolinha de fumaça. Essa não tem. Tem como estimada esses 750 mil até onde nos leva? 1 mês, 2 meses, 3 meses, com o básico, né? Só mantendo os contratos. Só esses 700 e pouco é fora os contratos? Não. É englobando os contratos. Esses 750 mil é para É 5/18. Isso. Nós temos que levar no nosso recurso total. Dos 3 milhões e 100 e poucos. Água e luz são os maiores gastos? O maior gasto é de inteiro. Mas é contrato. É contrato também. Tá, e aí, água e luz? Água, luz. E Ah, aí isso começam também é as contrato, portarias. na verdade, Isso, né? é tudo contrato. Já está tratando como contrato. A água, na verdade, ela não tem um valor assim tão expressivo, né? Mas mais de mesmo que aproximadamente 25. Mas não paga nenhum? Não? É isso que eu tenho. Então, aquelas projeções da segurança dos campos, Por enquanto, tem que dar tudo stand-by. Não sei não tem nem para onde pagar os nossos contratos, né? A gente também não sabe, sempre é o quê? Mas sempre prevê que no início do ano nunca tem recurso, então os contratos, a gente tem recurso reservado para pagar de 3 a 4 meses, né, nessa média. Então, até mês de abril, que a gente estava em maio, a gente tem recurso reservado para isso de 2024. E aí, daqui para frente, a gente vai começar a usar o nosso recurso. Então, tipo assim, até julho, a gente está a gente acredita que sim. Ano passado, eles liberaram e seguraram. Liberaram e É seguraram. um corte ou um ponto de gerenciamento? Porque Ambos. cortou, acabou. 5% é o corte. Tá, não vem mais. O contingenciamento Pode vir outro, mas esse não vem mais. Exato. E o contingenciamento é o 5/18. Isso, 5/18. Tá. Aí, inclusive, hoje está tudo fechado. Hoje ninguém consegue emitir nenhum e-mail. Eu recebi um e-mail hoje de manhã informando que ninguém consegue emitir e-mails para o por enquanto que está bloqueado via federal. Está tudo bloqueado. Então, Nem nós, nem diretoria, nada. ninguém. a auditoria está figurando até outubro, né? Depois eles também não sabem mais o que vão fazer, se não for. Os 5/18 avos, né? É os 5/18 avos, que é o que a gente tem. Então, Mas isso aí já aconteceu antes, então Já. é 5%. esse 5% dos 147 mil que é o que vai pesar, né, pra gente. Quanto é que tinha sido o aumento em relação ao ano passado? 20%. 15%. Não dá para fazer esse cálculo assim, É.
Mas ele só respondeu criança, grande parte das medidas que eram mais imediatas já foram implementadas, tá, Débora? Isso. Tanto na questão de reforço de portas, mudança na questão da portaria de vigilância, então já está em andamento a questão dos estudantes para começar daqui a pouquinho a utilizar a carteirinha estudantil, né, como forma de entrada. Então, várias medidas ali. Claro, as que envolvem algum tipo de investimento ou custo, não tem como nesse momento. Mas, a convocação de hoje, para uma reunião extraordinária, lá na resolução 12 que nós aprovamos aqui, prevê que as nossas reuniões extraordinárias e ordinárias sejam às 15h30, não às 16h. Então, se vocês puderem contar com as nossas resoluções já, tá bom? ficou a dúvida. A gente não conseguiu localizar qual era o horário exato. Professora, só também uma dúvida. Provavelmente o informe foi informado a questão da substituição do débito que eu cheguei no final. Esse caso seria o professor que Isso é o professor Douglas que vai assumir. tá. Provavelmente vocês também chegaram a conversar sobre a questão da vacância dele como membro do docente. Tem outra questão, né? Na verdade, não. É o substituto. Nós temos a professora Sabrina como Não, por exemplo, está faltando mais um suplente, né? Tem o visto valente. Valente? Também. Não, coisa vai ser É porque se quiser também, eu dou nada. O suplente só quando vocês estão na gestão com determinado. Só que o Douglas foi eleito democraticamente. Sim. Vai colocar ele para o lugar dele? Não. Sim. Eu também Ele acho não tem que que abrir, não? não, imagino que não. Eu acho que não. Não. Isso está previsto em rendimento? Não, previsto em regimento não, mas eu acho que a gente pode ter esse colocar aqui para saber Não, qual é. que o entendimento é o seguinte, é importante ter dois suplentes, porque na vacância de dois titulares, você tem dois suplentes. Nesse caso, a gente só teria um suplente na vacância de dois titulares. Só temos um suplente, é só a professora Sabrina ou a gente tem outro? Não, mas a professora Sabrina, nesse caso, não viraria titular com a vacância de Sim, dois aí teria mais um suplente. É porque o que prevê o regimento é que a gente tenha dois titulares e dois suplentes. Certo. Ele, como vai ser membro do colegiado representando os débitos, não é? Sim, Aí mas a seria gente não uma vai- suplência temporária Não, mas ele não vai estar representando os professores. Sim, seria por abertura de uma Oi, travou aqui pra gente.
deles, mas... Olá, ainda está sem som. Agora, olá. Agora sim, tá? Oi, agora nos escutamos. Certo. Qual foi a última discussão que vocês tiveram aí, pessoal? Tá. Só recapitulando, colocado pelo professor lembrado, nós vamos ter uma consulta, assessoria técnica a respeito como o Prof. Douglas, que estava como representante docente, assume, né, o cargo da chefia DEP vamos dizer assim, no âmbito maior até o dia 2 de julho, se ele, após esse período, se ele retorna como representante docente, né, ou se ele teria que solicitar a exoneração da função de representação docente no colegiado. E caso ele, durante esse período, se é necessária nova eleição para a suplência, para que se mantenha, e daí, no caso, se ele puder retornar, seria suplência temporária, né? Vou tentar redigir isso da melhor forma na consulta, tá? E faremos essa consulta técnica, então. Acho que agora sim. Isso. Tá. Vou botar. Não tá gravando. Tá gravando. Não viu o vídeo. O vídeo está exatamente uma transição. Então, voltando aqui. Só para eu. Acho que a tem que Nosso próximo. Vamos passar a pauta, então. Então, o primeiro item da pauta é o termo de posse dos membros do colegiado. Então, hoje vão estar tomando posse a Débora Magna dos Costa de Souza e o André Potter. Então, primeiro, agradeço aí, parabenizo os dois, né? Tem mais. Ah, tá. Isso, o Matheus Valente não está presente, né? Não. Não. O professor Valente não está presente, mas tem o Matheus Canal. Uma posse. Tá. E aí, então, a Débora e o Matheus, eu posso enviar por e-mail para eles, então, realmente, e a gente... E do Matheus também, né? Tá. Tá. Eu preciso só da orientação. Faço a leitura e eles dizem se estão de acordo ou não, é isso? Então, tá. Então, vou fazer a leitura primeiro do termo de posse da servidora Débora. Tá? Então, termo de posse, presidente do colegiado do campus Itajaí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, de acordo com a lei número 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições legais, imposta Débora Magna Santos Costa, do colegiado como representante suplente TAI para o mandato de 2025 a 30 de março de 2027. Então, Itajaí, 5 de maio, e assinamos eu, Anelisa Ferreira, e a servidora Débora. Postada agora. Certo? Então, parabéns, Débora, muito obrigada, viu? De acordo, muito obrigada a vocês. Importante para mim fazer parte desse colegiado. Certeza. Faço a leitura dos demais termos. Ou será que posso fazer estendendo aos outros dois? Pode estender. Então, só peço agora, na extensão, que o servidor Luiz André
De acordo. Aqui. De acordo. De acordo. Obrigada. São duas filas. Depois eu. Não, acho que eles queriam uma guia para ele. Não. E o terceiro termo, então, seria para o Matheus. Posso ajudar? De acordo? Não entendeu bem? Travou. Certo. Então, Matheus, esse eu leio novamente. Você consegue me ouvir agora? Tá. Então, se trata, Matheus, do termo de posse, para que você passe a atuar como membro suplente, é isso? Membro suplente discente do colegiado do campus, certo? Vou ler o termo ainda para ti. Termo de posse. Então, a presidente do colegiado do campus Itajaí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no uso das suas atribuições gerais, Matheus Carvalho, no colegiado do campus Itajaí, representante suplente discente para o mandato de 5 de maio de 2025 a 30 de março de 2027. Você está de acordo? Sim. Muito obrigada, então. Só depois, os colegas que não, né, que estão online, eles têm que vir aqui conversar com a Beatriz, que está na assessoria da direção, para fazer a assinatura do termo, tá bom, pessoal? Perfeito. Obrigada. Deixa eu abrir. O Valente toma posse hoje também, né? E depois ele disse que aceita. Quer dizer, quando ele não está presente de mesma forma, vai a... E da outra vez foi assim também. Ninguém no dia da minha E o nosso... Depois eu só assinei. Eu só assino o termo de posse. A Sabrina tomou, porque ela não veio no Sabrina está Mas eu estou tentando abrir porque eu não estou conseguindo enxergar, está pequenininho aqui. Aqui na comunidade civil são dois. Agora o próximo é a condução de mandato do Caetano e da Luciana Rebelo. Só pergunto, fazemos hoje o Valente também posso? Eu não sei que eu acho que Das outras vezes, é assim, né? Só assinar o termo de posse. E quando você assinar o termo de posse, O termo é o aceite. Tá, então, vamos decidir, então, certo. Então, que além da Débora, do Matheus e do Potter, também, né, toma posse hoje, então, o professor Wilson Valente Júnior, como membro suplente docente, né, com a mesma validade, que é de 5 de maio de 2025 a 3 de março de 2027. Então, como o professor Valente não está presente, depois ele vai pedir para fazer a assinatura com a assessoria da Secretaria da Direção-Geral e da Secretaria do Colegiado. Certo? só uma observação. Fica consignado que ele é o segundo suplente ou só suplente? tem primeiro e segundo. E a segunda? Tem o primeiro, que é a Sabrina, por causa da votação, E nós o segundo. Então, fica consignado nada? Pode ficar considerado, né? Eu até também não tenho de posse, porque depois. Eu acho bem importante. sobre isso também, Ana, tem um grande problema, porque hoje o regimento do
colegiado fala que na falta do titular ele deve convocar o suplente para substituir. Mas qual tempo de convocar? Pois é. Não tem um regimento, né? Não, acho que isso depois a gente podia fazer uma resolução, né? De como... Sim. É uma atualização do regimento. Né? Imagina eu faltar e convocar. Hoje, então, 3 horas da tarde eu convocar a Larissa. Sim. Não, mas Geralmente eu acho que o entendimento é estar junto na reunião. Já não tá inscrito. mas assim, de que se eu realmente tivesse previsto colocar, que eu avisasse com ela com antecedência. Já avisou para outros titulares, mas eu estou, inclusive, bem atento a isso. Sim. Se eu eventualmente não for para a reunião, tem que avisar mais rapidamente para ela. Então é você que Na tem que verdade, avisar. Eu aviso a ela e ela faz Mas é o que está escrito, professor. geralmente quem não pode ser. Está escrito, a gente não precisa fazer revisão. Mas o que está escrito é o válido. O que está escrito é o próprio representante comunica ao suplente. Não passa pela Artigo secretaria do colegiado. 17, inciso 2º. Comunicar ao membro suplente de sua impossibilidade de comparecimento na reunião, o qual automaticamente fica comido dos deveres do titular. São deveres do membro do colegiado. Qual é o artigo que eu... Não, Não, mas esse é o regimento interno, né? Eu estou no colegiado. Ah, perdão. Tá. Vou abrir. Mas aí... Pelos outros conselhos, geralmente, eu não posso ir, então, geralmente é uma coisa informal, né? Mas se for extraordinário. No mínimo, Colegiado. Posição calendário. Criadores do colegiado. Regimento colegiado do campo. 17. Obrigada. superior, você comunica a secretária. Artigo 17 É diferente. a 7, página 7. Aqui funciona corretamente? Aqui, ó. São deveres do membro do colegiado comparecer, mandar, comunicar membro. Realmente. Comunicar o membro suplente em tempo hábil, também não especifica, de sua impossibilidade de comparecimento na reunião, que fica automaticamente incumbido dos deveres do titular. A questão aí é que foge um pouco do modelo do Conselho Superior, porque o Conselho Superior se comunica à secretária. Sim. Porque senão você fica muito na responsabilidade, eu mandei e-mail, mas ela não respondeu. Então, Sim. Não custa, acho que ambos, né? Comunica ao membro e Por meio oficial, né? Mas por isso que é interessante fazer esse regimento interno. Continuamos agora com o segundo item de pauta. Deixa eu ver se tem algum comentário ali no chat. Não, ok. Então, o segundo item de pauta é a homologação da segunda condução do mandato do senhor José Carlos Caetano e da senhora Luciana Rendelo, né, como representantes da comunidade civil e aqui ambos já manifestaram seu interesse. Então, tem alguma... Eu entendo que essas pautas foram colocadas pela parte, né? Então, eu entendo que ele homologar o colegiado tem que aprovar, ou não, né? Para ele pedir isso a gente... É uma resolução. Isso. Para daí a gente fazer o termo de posse. Exatamente. Então, abro a manifestação aí do colegiado. Então, só para constar, né? Colocamos em votação, então, para manifestação, eu vou inverter, vou pedir que quem queira se manifestar contrário ou por abstenção, que faça essa manifestação. Então, acredito que por unanimidade, né, o colegiado aprova a condução, a segunda condução do mandato dos colegas, né? Agradeço, então,
Ad eterno. Mas agradeço bastante, né? Vou manifestar pela Luciana, que está aqui presente conosco, e pelo senhor Caetano, né? Que sempre os senhores estão aqui comparecendo para trazer aí a visão da comunidade externa. E tem titulares antes nesse caso? Não, tem. Boa pergunta. Aqui poderia ter, né? Isso é previsto no regimento. Já tá no no funcionamento 3, artigo 3. do iniciozinho aqui Da composição. da função. Não tem previsão. Não tem E parágrafo primeiro, Ana, diz que pode ter membro titular. Para cada membro haverá um suplente. Pode ter, mas nunca É que é aparece. difícil de ter candidato. Não é? Mas não custa, já que nós estamos fazendo uma recondução, a gente abrir manifestação, né? Exatamente. Ver anteriormente como foi feita essa recondução, da oportunidade de ver isso. Tá? Fazer o termo de posse, funciona, não Sim. assina e tal. E depois traz para a homologação, como a gente fez nessa condução. Próximo. Acho que para a próxima, né? Porque não seria. O ministro da reunião toma posse e não pode participar. Exatamente. Bom, nosso terceiro item de pauta, então, diz respeito à proposta de alteração do calendário acadêmico do semestre 2025-1, com a proposta de postergar em uma semana o início do conselho de classe intermediária em função da eleição, né? Essa proposta ela foi encaminhada primeiramente pela própria comissão eleitoral, porque um dos membros da comissão é o professor João, que também está como coordenador da mecânica. Então, quando obviamente nós não tínhamos as datas do cronograma da eleição e fica bastante complexo para o coordenador da mecânica inicialmente conduzir o conselho e depois conduzir a reunião de live. Né? Então, foi pedido, eu já passo a palavra ao Lucas, mas enquanto o Lucas fala, eu vou abrir o calendário só para a gente entender no calendário como é que fica, então. Pode ir falando, Lucas. Eu vou abrir o nosso Além de calendário. 1.001 utilidades, também eu sou lá da Comissão Eleitoral Local. Eu sou João Pozobon, professor da Comissão Eleitoral, de curso, mas porque a gente tem grande problema de seleção, né, no processo que é democrático da instituição. Os estudantes terem, principalmente que é o conselho intermediário, né, porque não é uma atividade letiva, mas grupos vêm, né, então a preocupação também é frente à grande tensão durante a votação, que vai acontecer das 9 às 11. Posso só esclarecer que nesse semestre, como vocês, deixa eu compartilhar essa guia para casa verem, né? O conselho ele já foi previsto em intermediário a esse roxinho, tá? De 13 a 16, de 19 a 21. E foi previsto em 2 semanas, porque ele justamente ia acontecer só no turno vespertino. Né? Então, as aulas serão mantidas no turno matutino. No vespertino, os cursos de engenharia, que não tem conselho intermediário, que funciona. Né? E os conselhos dos noturnos, eles ficariam para serem realizados na semana que não coincide com a semana eleitoral, seria uma segunda semana. Mas mesmo assim, eu entendo, né, que é uma sobrecarga, especialmente, ter que, durante a semana que antecede a eleição, é aqui no dia 15, né, ter essa organização e de preparação dos dados. Eu acho que sim também, Ana. Sou favorável.
nas outras 2 semanas após a eleição, privilegiando o processo democrático, né, a participação dos alunos, dos servidores, e também os candidatos, né, também são professores, vão estar sobrecarregados também, né, com as questões do conselho de classe, então é bem prudente, assim, essa mudança. Eu só queria trazer também que, com a mudança, então, a proposta seria realizar os conselhos de 22, e aí na segunda semana, de 27 a 30. Eu vou não repetir 2 vezes a segunda-feira aqui, para não minimizar, entendeu? Como a gente vai alterar de 19, a proposta 19 a 22, 27 a 30, a previsão da reunião devolutiva era para o dia 3, esse cor-de-rosa aqui, nude, é a devolutiva dos pais. Então, eu entendo que a reunião de devolutiva também deve ser prorrogada para o dia 10, mantendo a terça-feira. Porque é preciso que os curadores, depois que o conselho de classe encerra, eles precisam de pelo menos uma semana para organizar bilhetinhos, fazer o levantamento dos casos que realmente precisam, né? Ter mais atenção durante essa reunião de devolutiva. Se nós deixarmos até 3, também vai ficar atrapalhado em cima da hora. Apesar de não ter sido solicitado no e-mail, eu acho que é uma boa. Dia 3, ela também tem essa cor diferente. Daí é aqui embaixo. Meio ambiente. Eu acho que é meio ambiente. Tá bom. Semana do meio ambiente. Tá? O nosso calendário é sempre bem colorido. Deixa eu ver se tem algum questionamento, pessoal de casa. Senão eu vou escrever aqui a proposta, então. A proposta é deslocar, mas vou colocar as datas fixas, né? Que o conselhos intermediários aconteçam de 19 a 22 e de 27 a 30 de maio, certo? E a reunião, vou chamar ela de devolutiva, aconteça. Um dia de reunião devolutiva basta, por exemplo? É uma noite, sim. Aconteça no dia, já tem sido feito nesses últimos, e acho que funcionou, foi aprimorando, funcionou bem legal. A gente faz usualmente das 5 às 20. É um tarde, noite, né? Onde os pais, especialmente aqui dos alunos que têm algum assunto específico a ser tratado, esses são convocados via bilhete e se abre a todos os demais pais. E aí todos os alunos integrados, a gente se organiza entre auditório e ali nos corredores de andar, e aí e com o apoio da coordenadoria pedagógica, né, a gente distribui senhas, fez ali um sisteminha de planilha de senha, a gente cadastra a senha, o professor lá sabe quem é o pai, etc. E aí eles têm esse atendimento. Ana, todos os intermediários por expertise. Sempre. Esse já é por isso, quando essa com exceção dos noturnos, né, Lucas? Essa quebra em 2 semanas, ela foi pensada para que que os intermediários ocupem vespertino com aula regular no matutino e aula regular no noturno, a não ser nos dias do conselho de classe. Que daí, os técnicos subsequentes, o conselho acontece, mas aí é uma noite, né? É uma noite em que o curso para o conselho de E não muda nada, porque algum curso técnico antecipando não faz diferença nenhuma. Antecipar na semana. Não, daí faz, daí ele não vai ter
conselho na semana da eleição. Não tem. Aí os conselhos, ele pode acontecer a qualquer momento, 19, 22 e 27 e 30. Naquela planilha dos conselhos, que daí a gente, exatamente é preciso que haja essa condução, daí já convocar na próxima semana um colegiado de ensino para fazer esse novo cronograma. Isso, a Débora colocou ali, ótimo, Débora, que a chefia das organizações integrada organiza essa logística em reunião, visualmente uma reunião de colegiado de ensino. Vou fazer o inverso também. Alguém se manifesta contrário ou gostaria de se abster nessa questão da mudança das datas do CAC? Então, aprovado por unanimidade essa alteração. Próximo item de pauta. Também é uma alteração no calendário de 2025-1. Até vou passar, é uma proposta do Lucas. Vou passar a palavra para o Lucas para explicar melhor do que se trata. Então, eu fui procurado por centenas, ou mais de centenas, de estudantes daqui do nosso campus, foram muita gente, né? Indignados com o que aconteceu na semana passada, de ter uma quinta-feira como feriado, né? E subsequente a ela, um dia letivo. Sendo que muitas das escolas de Itajaí, como a Univale, né, não funcionam. Mas não é por isso, simplesmente, né? É porque o transporte que é vinculado aos estudantes que residem, e nós não temos estudantes em Itajaí, né? Evidentemente. De quem vem de Porto Belo, Tijucas, Itapema, Sarras, Barra Velha, né? Eles transportam, além dos nossos aqui, por isso que Itajaí, estudantes em outras regiões. Né? Então, o Alecrim Dourado que mora lá em Barra Velha, não vai vir sozinho numa van que cabe 16 ou mais de 16 pessoas, né? Que não compensa para a empresa. Né? Então, ele não tem como se deslocar. A proposta é em virtude dessa situação de que muitos estudantes, né, reclamaram, e principalmente pensando já nessa situação, eles nem me vieram falar, eu sábado lá, eu que vi no calendário, nossa, é um problema mesmo, né? Que já vai acontecer semelhante no dia 19, que é uma quinta, e é um dia letivo. Então é exatamente isso. Mas tem muitos estudantes que reclamaram. A minha amiga pagou mais de R$60 com o Uber sexta-feira para poder vir assistir uma aula. Né? E essa mudança da sexta para o sábado, né, vai ser bom para eles não em relação à frequência, mas em conteúdo, que a orientação do DEP, pelo menos era, né, a orientação, é que não tenha conteúdo novo, que não tenha atividade ativa, né, isso ele pode fazer na casa dele. Então, essa é a justificativa. Certo. Obrigada, Lucas. Então, só para entender, né, aqui no calendário, a gente está falando desse dia letivo, dia 20 de junho, ele passaria a ser um dia de recesso, né? E o dia 21 passa a ser um sábado letivo, tá? Então, lembrando que precisam ocorrer atividades letivas dia 21. Certo? Então, para os integrados, é específico, para a graduação é outra, né? Exatamente. Tá, pessoal? Agora, só assim, de leve, essa situação ela já estava posta desde a aprovação do calendário em outubro. Então, eu entendo que é pertinente, mas nós aprovamos, né, esse calendário, na verdade, no dia 20 de fevereiro de 2025. Então, cabe um pouquinho mais, talvez, de atenção, né, para a gente não ter que fazer isso em cima do laço, vamos dizer. É que o nosso calendário acadêmico ele é vivo. Assim como a gente precisa ter muita atenção nas outras coisas, por exemplo, atenção no pátio,
transporte, né? Se eu não tivesse visto os 2.500, teria aumentado, né? Várias outras coisas que a gente precisa no horário da reunião, que era 15h30, 16h. Então, para a gente ficar atento às nossas determinações. Exatamente. Ótimo. Colocar em... Não temos mais nenhum. Vamos até olhar aqui. Existe mais alguma... Nós temos aqui, mas aqui não... Vai ter? Sim, geralmente não privilegiando atividade excepcional. Deixa eu reforçar o que eu falei em relação a isso. Se ele estiver na sexta-feira, ele vai ser obrigado a vir. Vai ter um dia letivo e ele vai ter conteúdo novo, pode acontecer prova, tudo mais. No sábado, não. Sábado tem a orientação do DEF. Tem Não se pode falar, né? Tem uma resolução ali, exatamente, porque os sábados letivos, só para recapitular, eles entraram com o calendário de ajuste pós-greve, né, para que a gente possa cumprir os 200 dias letivos. Tem orientação, agora não me lembro se é uma orientação normativa do Consup e do CEP, pedindo, né, que não haja nos sábados letivos, como o Lucas comentou. Não pode não ter avaliação, não ter nenhum novo conteúdo, né? Então, um aluno que, como no caso, não consiga chegar ao campus, ele leva falta, né? A não ser que ele esteja numa situação justificada, mas ele não vai perder uma prova, não vai perder um conteúdo. Será prejudicado nisso? Esse ponto facultativo, esse dia? Não, aí ele entra. Então, as opções que a gente tem não é como facultativo, ele entra como recesso. Tá, mas eu tenho uma outra pergunta. No sábado, seria a aula de sexta, ficaria no sábado? Sim. Presencial. Não, depende da forma previstas nos PTCs, né? Então, o professor decidir. Então, aqui nós já temos, né, professor? Nós temos vários outros sábados que já estão letivos. Aqui a gente tem a indicação da preferência de quais docentes sábado em função do dia da semana que está sendo reforço. Então, esse sábado, dia 21, ele vai entrar como um sábado de preferencialmente horário de sexta, porque essa feira que está sendo convertida, né, em recesso. Agora, esse nome, desculpa, professor, esse nome preferencialmente foi ótimo. Deixa eu ver. Não quer dizer que um outro colega pode ser, né? Mas é a dada preferência. Quem pode fazer atividade no formato EAD são os cursos onde existe essa previsão. Então, hoje nós temos aí que conversar com cada coordenador, nós temos as particularidades dos cursos integrados e dos cursos superiores. A engenharia, por exemplo, não tem a verão de engenharia. Ou ele vai chamar presencialmente no sábado, ou ele tem a opção de agendar um espaço em um outro dia. Ele não precisa necessariamente, obrigatoriamente, naquele sábado letivo. Que é o que já acontece. Exatamente. Por isso que os pais optam, né, por essa situação. Mas a carga tem que ser ofertada, né? Não sei se esclarecer. Isso ainda é mais fácil antes de votar, os pais levarem para os coordenadores para ver se eles estão de acordo ou não, porque a gente decidir aqui, eles têm que conversar com eles. Qual é o meu temor? O meu temor é que, como foi um calendário muito discutido já, e obviamente foi referendado pelos próprios professores, e como impacta no aluno, que eu sei, eu entendo a proposta, acho que é pertinente. A questão é que impacta nas professores. Então, nesse sentido, fazer talvez uma aprovação assim prematura, sem uma conversa com os coordenadores. Eu tenho uma sugestão, que, na verdade... Recebemos a convocação semana passada, né? Eu faço o meu dever de casa, muito bem feito. Eu também. Converso com os meus pais, que é da minha alçada.
Agora sim. Aí tem uma coisa que eu vou falar, assim, me respeito, por favor. Eu pode me visto qualquer um dos membros, né? Só que é bom fazer um dever de casa, né? Como se eu marquei uma prova e ninguém estudou, né? Por favor. Pode, depois eu gostaria de dar uma sugestão. Estou vendo se tem alguém. Vou falar a manifestação só do. Débora, perdão. Pode falar, Débora. Então, em relação duas questões, né? Em relação a que a gente já havia decidido, consegue me ouvir? Sim. Que o colegiado e o CAC já tinha sido aprovado lá em fevereiro, né? Antes do início do semestre de 2025-1, mas como a gente percebeu uma situação em relação aos alunos, essa questão do transporte, eu acho que o colegiado pode rever isso, né? Pensar junto, olha, teve essa situação, aconteceu isso, alguns alunos tiveram que tirar do próprio bolso para poder vir, né? Outros faltaram e perderam a avaliação, outros perderam explicação na sexta-feira, então como a gente poderia ver para o próximo feriado. E outra questão, isso falando de possibilidade de mudança do calendário quando surge uma situação, né? E outra situação é em relação aos nossos sábados letivos, né? Eu acho bastante complicado a gente trocar, usar o sábado letivo só para preencher dia letivo, né? Se vai ser a aula de sexta, ok, então quem vai ministrar no sábado, quem vai estar nos sábados ministrando a aula? Os professores e os discentes vão estar na aula, aqueles que teriam aula na sexta-feira, das matérias específicas. Senão, o prejudicado vai ser o próprio processo de aprendizagem. Caso isso não dê certo, pode repor o conteúdo, então, à tarde, mas isso precisa estar registrado em algum lugar. A gente vai cancelar esse dia, essa sexta-feira, transpor para o sábado, e aí onde vai ficar registrado isso? É muito importante que os conteúdos desse dia sejam registrados na data ou do sábado e ministrados, ou de um outro período, para não haver só a troca de dia letivo, que daí o curso tal preenche o dia letivo do curso tal, e os conteúdos dessa sexta-feira, que já estão planejados pelos professores há bastante tempo, não serem repostos em outro momento, e que fique isso registrado no diário do professor. Olha, sabe, foi mudado, então, o meu conteúdo de sexta-feira eu vou ministrar na quinta-feira à tarde, que eu tenho uma aula vaga, ou eu vou proporcionar para os alunos dessa forma, ou eu vou me organizar dessa forma, para não prejudicar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Conteúdos não serem suprimidos deles por causa dessa mudança, né? A nossa preocupação, ao pedir essa mudança, é justamente para os alunos não serem prejudicados, aqueles que não puderem vir na sexta. Então, que isso não aconteça com aqueles que não podem vir no sábado também, né? Então, vamos pensar, a gente precisa repensar esses nossos sábados letivos, mas agora, emergencialmente, para essa mudança agora, também tem que haver um comunicado, né, para os docentes, como vai ser essa organização, né? Para que eles saibam e os alunos não sejam prejudicados, né? Que eles se organizem de forma que o processo de ensino-aprendizagem não seja prejudicado e que a gente não esteja fazendo desses nossos sábados só um faz de conta, né? Então, isso a gente precisa voltar a discutir no colegiado, né, em relação a esses sábados. É só um faz de conta para cumprir em dia letivo, aí meia dúzia de turmas vem, e aí uma repõe da outra, ou como fica o conteúdo, né? Como fica a aprendizagem? Não pode fazer prova, não pode fazer avaliação, não pode dar conteúdo novo, daí vem meia dúzia de professores que quase sempre são os mesmos, que vêm aqui no sábado para fazer exercício de fixação e tal, porque não pode dar conteúdo novo. Então, a gente precisa cuidar muito do processo de ensino-aprendizagem em relação a esses sábados letivos. É a minha contribuição, né? Agora, emergencialmente, e posteriormente para os outros semestres. Obrigada, Débora. Eu acho que sou eu que posso fazer, eu gostaria de fazer um esclarecimento em função da fala da Débora e depois uma sugestão em função da proposta. Tá. Eu não sei se eu entendi bem, Débora, mas eu só gostaria de esclarecer que o registro dos conteúdos, ele fica no CIGAR, né? Então, e o professor, ele fecha a área da unidade curricular conforme a previsão em PPC. Então, mesmo que o professor opte, vamos dizer,
não vir num sábado letivo pelas questões das dificuldades do isolamento e optar por fazer em um contraturno, às vezes até preenchendo vaga de horários de colegas que estão em afastamento, esse registro ele fica no diário daquela turma, certo, Débora? Então, ele acontece. Desculpa te interromper, eu entendo, mas é nesse caso específico que já estava no planejamento dos professores que nessa sexta teria aquele conteúdo, né? Como que esse conteúdo, agora, com essa mudança, vai ser registrado posteriormente, entendeu? Articulado. Como que ele vai ter o planejamento dele de novo para não prejudicar os alunos. Por isso eu concordo que talvez a gente tenha que consultar os coordenadores mesmo, fazer isso, essa decisão no colegiado de ensino, só que está muito em cima também, né? Não, deixa eu. Essa era justamente a sugestão, que até eu comentava com o próprio Lucas, que a minha sugestão é que antes de trazer aqui, que isso seja levado ao colegiado de ensino, porque é no colegiado de ensino que estão os coordenadores, a coordenadoria pedagógica, né? Até eu comentei com o Lucas que o próprio colegiado de ensino, ele deveria, mas não temos ainda, um representante discente, que até estendi um convite antecipado ao próprio Lucas, né? Mas acredito que a ordem, vamos dizer, certa dessa solicitação seria levar para consulta, né? Que o colegiado de ensino é um colegiado consultivo, para que o chefe DEP possa trazer com mais embasamento esse nosso colegiado aqui. E já vou dizer que nós temos uma reunião ordinária de colegiado, se não me engano, prevista para o dia 17. Isso é a nossa próxima reunião ordinária. Não, 17 não pode ter o sábado. Então, a ordinária acontece sempre nas quintas-feiras. Temos que remanejar. Então, gostaria de trazer, talvez, como proposta, que a nossa reunião ordinária seja no dia 22 de maio, para que dê tempo do professor Douglas ter uma reunião de colegiado de ensino e já trazer para a gente, né? Dá tempo aí no feriado. Mas o quanto antes essa pauta for para os membros do colegiado, melhor. Claro que a gente sempre respeita, né, aquele tempinho, mas o quanto antes conseguimos mandar para o pessoal já ir pensando nos cursos. Né? Só um pouquinho, Débora. O professor Goli está aguardando. Eu vou pedir para a Beatriz, depois você me auxilia nessa questão de quem está pedindo a palavra. É importante a gente manter a liturgia de respeitar a inscrição, porque senão acontece isso, né? E aí, eu acho até que a gente tem que tomar cuidado para não faltar com decoro aqui no colegiado. Porque tem coisa que ninguém está querendo prejudicar ninguém aqui. Então, a gente manter a decoro em relação ao outro, né, em respeito, porque o que acontece é que, quando eu vi essa pauta e a maneira dos alunos, não está claro como é que ia ficar a questão dos professores. Está muito claro na pauta que era para trocar uma demanda do aluno de um dia para o outro. Só que é importante que a discussão do que a gente ia fazer com esse sábado, a gente está discutindo aqui agora. Então, assim, com esse negócio de dever de casa, de fazer essas coisas, a gente nunca sabe o que vai ser demorado. Desculpa se era ela que estava falando. Ela tem razão, porque se eventualmente nessa discussão, por exemplo, teria que ter aula presencial mesmo, para que a gente não tivesse nenhuma dúvida de que a gente estava certo, é uma coisa. E isso os professores provavelmente vão entender de uma outra forma, porque cada um tem o seu planejamento. Então, eu acho que deve ser realmente discutido, e eu acho que essa proposta é interessante, levar para o CEP, e no CEP, como estão os coordenadores lá? Desculpa, talvez difícil. Levar para o pessoal de ensino e fazer isso com maior atenção, porque ainda que seja uma demanda justa, né, e eu concordo, mas ela pode atrapalhar e eu acho assim que o importante também é entender que muitas vezes
algo, se ele eventualmente entendeu de uma maneira ou outra, é aqui que a gente esclarece essas coisas. Porque às vezes as coisas que discutíveis a gente começa a entender melhor, né? Para que a gente possa entrar uma boa. Obrigada. Débora, tu tinha pedido a palavra antes, senão eu faço. Vai. Eu gostaria de sugerir que tenha uma representação dos estudantes, já que a demanda é deles, pelo menos de fala. Assim. Aí eu não sei quem, mas eu não queria. E aí, quando eu acho que o Lucas pode já ter e já tentar articular com nossos pares, eu sabia que foi ele que solicitou essa pauta, porque estava lá no meio. É de conversar com ele e tentar entender por que ele trouxe essa pauta. Que eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de agilidade às reuniões. Porque se a gente vai ter uma reunião para discutir o que é a pauta, na outra para decidir, fica um pouco mais amarrado. Porque isso é uma questão da gente, talvez, tentar agilizar um pouco a decisões. Ou já descrever o motivo, a justificativa, né? Mas, se a decisão for de levar para a consulta do colegiado de ensino, eu acho importante que os representantes sejam ouvidos de alguma forma, uma representação formal deles. Quem é o próximo? Então, gente, ó, partindo do pressuposto que o professor Boni aqui falou, mais um sábado letivo, né? Uma seria da mesma forma que está acontecendo mais de 13 sábados que nós temos no calendário, né? Tem uma planilha que é disponível, é pública, das atividades sábados letivos do CAP, e eu só vejo aqui o nome da professora Diana e o nome da professora Jéssica com atividade presencial no campo. Não vejo outro nome, é público. Está lá, né? Se é novidade para alguém, então vamos se articular melhor, né? Sobre manter o decoro, eu sempre sei manter o meu decoro certinho. Realmente eu sei de responder com afinco as pessoas que me perguntam. E se eu colocar sempre acontecer que eu sou membro desse colegiado, fui eleito democraticamente, eu estou aqui desde as 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. É só me procurar, eu tenho o maior prazer de conversar com todos, assim como eu conversei com a Michelle, conversei com a Débora, converso com a Bárbara, converso com todos por aqui. Tá bom? Obrigada. A Michelle, a Débora disse que a Michelle já trouxe a questão. Então, eu acho que a gente gostaria de sugerir o seguinte encaminhamento, né, que nós levemos essa pauta para o colegiado de ensino. Aí, acho que tentar procurar, mas acho que cabe ao professor Douglas aí, com um pouco mais de calma ao olhar, né, com a melhor data, mas de que a questão seja levada primeiro para consulta no colegiado de ensino. E aí entender, nós de novo hoje não temos a representação discente no colegiado. Esse é um problema. Eu acho que caberia uma sugestão também, estender o convite aos representantes discentes deste colegiado, para que eles nessa reunião participem, né, para poder, pelo menos deste ponto de pauta, se trazer aí a sua posição. E, né, fazer uma manifestação de interesse para os estudantes que querem participar do colegiado de ensino, porque não é da nossa lista, né? Está no regulamento interno do campus, a previsão de uma vaga. Gente, desde que eu entrei aqui, me desculpem, mas não existe. Não, foi feito várias vezes. Qual foi o último representante? Porque agora eu falo professor ali informalmente foi em 2022, eu entrei aqui em 2022.2. Foi feito consulta. Eu não recebi o e-mail. Então eu vou buscar junto à assessoria do DEP. Tá, Eu não recebi. Tá bom. Podemos, então, como encaminhamento, que o colegiado de ensino na próxima reunião? Eu me abstenho. Tá, então vamos colocar em votação. Eu vou pedir que quem queira se abster ou ser contrário se manifeste. Eu sou contrária. Eu acho que essa decisão já deveria ser tomada para proteger os alunos e os professores possam se organizar melhor. Deixar para a semana que vem vai deixar mais ainda em cima do prazo. Então, Yasmin, contrária.
Abstenção da Bárbara, Michele, Lucas. Os demais membros, então, estão de acordo. Oi? Tá. Então, tá. Todo mundo está respeito? Não. Então, vamos fazer isso. Já falou, já falou. Sim. Não, é que eu pedi só para quem se fosse contra ou se abstivesse se manifestasse. Então, se manifestaram a Débora, o Lucas e a Michele. Não, a Bárbara, o Lucas e a Michele com abstenção e a Yasmin contrária. E os demais estão de acordo. Vá para o colegiado de ensino. Feita. Não, a Ana não pode. Então são umas 3, né? 3 votos. Tem mais Tá, vamos colocar em votação melhor. A Débora não vota lá. Então, quem votou a favor? Pro Douglas, pro Paulo, Débora. Temos 3 votos a favor, 3 abstenções. E um contrário. Então, nesse caso, só um pouquinho, professores. Como houve um empate, 3 a favor e 3 abstenções, nesse caso, eu dou o voto de Minerva, eu vou por levar ao colegiado de ensino. Tá? Para consulta ao colegiado de ensino. Mas tem um voto no caso de abstenção? Eu tenho. É que deu um empate. Ah, tá. Não houve empate, então. É só se abster. Não, abstenção não é nada. Mas deu 3-3, não. Deu. Tem que Mas ser é uma abstenção. abstenção. É abstenção. Não, então, desculpa, retiro meu voto, mulher. Mas eu queria entender se o partido abstém. Quer resolver agora? Sim, porque eu entendo o colegiado do campus, o colegiado de ensino, como um órgão consultivo. Né? Eles não foram consultados? Claro que não, porque não teve tempo hábil, né? Mas as pessoas que são membros do colegiado do campus deveriam ter conversado com os outros pares. Dá para conversar com todos? É evidente que não. Não deu tempo. Eu conversei com todos os estudantes? Não. Conversei com aqueles que me procuraram. Né? Então, o colegiado do campus ele é normativo e deliberativo. A gente aprova. Eu não quero nem. Mas eu me abdico porque a questão de chegar e conversar, você que vai ocupar um dia na semana para colocar o sábado, eu ia discutir o que com os professores, saber exatamente o que a gente vai fazer com esse sábado. Por exemplo, a Débora agora já está colocando que precisar ser um pouco mais pragmático nesse sábado, para realmente falar as pessoas da sexta. Então, assim, começa a se abrir uma discussão que é complicado você começar a discussão com os professores sem saber direito do que está acontecendo, porque as pessoas vão querer saber exatamente, peraí, quer trocar o quê para quê? Então, assim, quando leva para o colegiado de ensino, né, que tem os coordenadores, né, eu acho que aí você pode ter os coordenadores dando uma opinião um pouco mais contundente sobre isso. Ana, se você puder explicar, por favor, como é que acontece os outros sábados? Não sei se o professor já viu no sábado. Mas eu expliquei, eu estou com a palavra. Puder explicar como é essa palavra? Isso. Aí você, presidente. Aí você pode se inscrever. Se você puder explicar como é que está acontecendo o sábado letivo, qual é a orientação enquanto você foi chefe DEP, né, que segue até agora, por favor. Que a mesma coisa que iria acontecer com todos os outros. Estou errado? Não, então vou esclarecer. Não, tu não está errado. O que é o meu entendimento da consulta? A consulta que vai ser feita, né, não diz respeito a alterar a forma com que os sábados letivos vêm sendo desenvolvidos. Então, como é que o sábado letivo vem ser desenvolvido, que já foi comunicado em diversas ocasiões, em reuniões, pelas coordenações de curso. Né? Esses sábados letivos, eles são preferencialmente, essa palavra é bem importante, preferencialmente
preferencialmente para serem utilizados pelo dia da semana ao qual eles estão substituindo o calendário. Então, isso, esse novo sábado ele vai aqui como data de preferencialmente ser utilizado pelos docentes de sexta-feira. Obrigatoriamente, não é uma obrigatoriedade. Por quê? Porque quando nós fizemos essa construção desse CAC, ficou entendido que o docente tem a liberdade de utilizar outros momentos para fazer a reposição daquela aula. Quais outros momentos? Vários. A gente pode ter situações em que outros colegas se afastam e não ficam aquele espaço, então o colega pode ocupar esse espaço. Ele pode ocupar em contraturno, num outro momento, acordando com os estudantes, repassado a orientação por e-mail, né? E ele pode, sim, vir no sábado letivo, se assim julgar pertinente. E o sábado, se tiver previsto, não, vir no sábado letivo presencialmente, ele pode vir, né, Michele? Sendo letivo, manhã e tarde. A gente já teve situações em que os colegas agendaram aula para tarde e aula presencial pela manhã. E pode também utilizar o instrumento do EAD, se tiver previsto de PC. Tá? Então, essa é a contingente. Agora, quando o docente se organiza, que usualmente é ali naquela semana que a gente chama dos quadradinhos cor-de-rosa, ele já faz essa previsão, entende? De qual conteúdo vai acontecer, em que formato, em qual dia. É o nosso plano de ensino. Então, sim, de certa forma, disruptivo agora, no andor da carruagem, né? A gente fazer essa alteração de um dia, que era um dia letivo inicial, sexta-feira, para um sábado letivo, onde existem essas outras recomendações, de não haver avaliação, de não haver novos conteúdos, certo? Pode sim existir a situação de ter gente que não vai conseguir vir no sábado presencial, né? E que precisa de um presencial, e de repente aquele aluno não tem um momento em contraturno. Então, é muito pertinente, eu acho, né, essa consulta ao colegiado de ensino, porque é ali que os colegas vão, não, olha, aqui não dá, esse dia não dá, ou até mesmo eles vão dizer, eu preciso consultar, não sei o que dá, mas dá nesse formato, entende, professor, como no formato, e hoje é importante tudo isso colocado lá, cara, vai ser esse mesmo formato. Pois não, até eu me lembro que quando foi para fazer esse calendário aí, tem uma leve, né, que já foi colocado esse problema de sábado não tem, sim, que é ruim, não, na sexta, que você poderia, pós-feriado, podia não ter o trânsito. E na época já não foi pensado em colocar isso aí. Não, eu trouxe na reunião em que nós não foi aceito justamente porque no sábado tem essas outros poréns. Nem todo aluno pode vir presencialmente, nem todos têm o formato EAD à disposição, né? O som caiu aqui. Não foi, tá? Ordem de... Então, também a Ana, a professora, colocou, né? É plano de aula, é um planejamento. Assim como nosso planejamento do campo teve problemas de adequar à realidade, o plano de aula se adapta à realidade. Que bom que nós vimos agora. Que bom que a gente tem a oportunidade de ajudar. Isso que o colegiado do campo e você também estou a parar. De ver o problema e conseguir reverter ele. Né? E eu estou parado. Eu sei, mas eu
uma reunião Pela contigo ordem. e com Só um pouquinho. resposta agressiva para com os colegas. Não é uma questão de coisa agressiva, é de processo. Só um De pouquinho. processo. Lucas, De calma. processo. Eu só quero que fale mais De baixo, denúncia. ninguém é surdo aqui. Só um Por pouquinho. favor, eu não sou. Me garanta a palavra, por Só favor. uma reunião com esse tipo de. Só um momento, calma. Só um pouquinho. Acho que cabem as duas coisas. Realmente, o tom de voz está um pouco mais alto. É que eu sou nordestino. Eu sei. Você já foi lá? Só um Ô, pouquinho. Só eu um tô pouquinho. falando, tá? Me respeite. Na sua vez, se inscreva. Existe uma secretária aqui. Só você não sou Eu sou nordestino e não sei se vocês já foram lá, é porque eu sou preto. Quem falou isso? Alguém falou É. alguma coisa? Tu que tá falando. Porque eu tenho um timbre muito forte. Eu falo aqui em todas as ocasiões. Quem me conhece sabe. Você me conhece, você sabe que eu falo assim. Tá, Lucas, eu acho que cabem as duas coisas. Eu acho que Quero finalizar. Então, acho que cabem as duas coisas, acho que o Lucas tem que finalizar. Eu vou pedir ao Lucas, então, em nome acho, de todos nós, se você puder levar um pouco mais baixo, facilita para a gente, tá bom? Pode continuar. Tá, vai lá. O nosso calendário é de 24, né? Essa é uma demanda dos estudantes. A minha voz aqui é uma voz de mais de 800 estudantes. Exatamente. Entendeu? Eu vou demorar uma palavra. Só um pouquinho. Por favor. A minha voz aqui é a voz de mais de 800 estudantes. A minha e a Yasmin. A gente não está aqui de cocó. Não trouxe uma porque a gente quer viajar. É uma situação dos estudantes que enfrentam. Minha amiga, ela paga mais de R$60, pagou agora. Quem é que paga? A instituição? Tem fundo para isso? Para cá, para quem vem? Porque ela pagava uma parte, ela teve que desembolsar do dinheiro dela para pagar o transporte, e assim acontece com as outras pessoas. E que não quis eu aqui para poder ver essas situações e contornar isso aqui no Colegiado do Campeão de Recife. E é para isso que eu fui eleito. E onde a filha E depois é assim, aí depois você. Se só vem dois, presencial, só vem dois professores. Não. Geralmente só vem dois. Sim. A possibilidade de manejar é muito maior. Sim. Né? Consultar pelo menos os professores, porque já devem estar com o planejamento feito. Sim. Na cabeça, pelo menos, deve estar feito. Sim. Agora é pertinente isso, porque assim, a minha filha é aluna do campus, né? Então, assim, ó, nesse feriado agora, feriado não se tá, muito bem, porque tinha 20 alunos na sala dela e 20 não dela. E mesmo assim, teve prova. Tá? Assim, ó, foi dado prova, e o professor foi dado prova, e eu vim nessa sexta-feira. Então, assim, ó, para evitar esse tipo de situação, eu penso que se pensa tanto no aluno, tem que se pensar no aluno também. Né? Então, o professor tem essa coisa, até porque assim, as aulas presencial é como a professora falou ali, a Débora. Então, assim, ó, eu como mãe, como vejo essa aula presencial? Muito pouco válido, né? Principalmente você vai para casa para fazer. Porque é mais uma atividade a gente tem que fazer no sábado, aquela coisa lá, daquela loucura toda, e a gente com uma demanda, né? Falando assim, que eu percebo no sábado. Então, assim, se é tão importante o conhecimento, a dispensar de maneira que esse conhecimento está sendo dado também, né? Então, de mãe, entende? Estou falando como mãe, né? Mas, assim, até estou aqui de metida hoje, mas, assim, é uma questão que precisa ser levada. Porque se leva tanto em consideração o conhecimento do aluno, tem que também, né, perceber isso. Eu penso, né? É uma visão. É uma outra maneira de olhar, né? Obrigada. É como eu só olhando, realmente a gente tem muitos professores, agora, graças a Deus, entramos, né? Muitos professores de capacitação, então, normalmente, eles conseguem ficar nesses horários, mas nem toda a turma, sabe? Próxima. Yasmin, né? A Yasmin, é você, Yasmin. Eu gostaria de reforçar que isso é um pedido dos estudantes. Os professores, eles têm carro, eles têm como vir, eles têm o transporte. Está cortando o seu áudio. Consegue me escutar agora? Bem privado. Agora melhorou? Você quer
Melhorou o áudio? Agora eu não escuto vocês. Eu consigo te escutar, Yasmin, daqui, mas não sei se eles estão nos escutando. Eu gostaria de um retorno deles para poder falar. Yasmin, me perdoe, mas caiu a conexão aqui. Você pode repetir, por favor? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu gostaria de reforçar aqui seu pedido dos estudantes. Os professores, eles têm carro, eles têm como vir, eles têm como se deslocar. Agora eu quero saber qual vai ser o professor santo que vai vir buscar todos os alunos de Itapema para dar aula na sexta-feira que a gente não tem transporte. Eu gostaria de saber disso. Agora, uma aula no sábado, que tem planejamento, a gente consegue conversar, consegue adiantar conteúdo em sala de aula. A questão de planejamento é muito mais fácil de resolver que a questão de transporte. Por mais que o IFSC seja público, a gente não tem o transporte gratuito pela instituição. A gente tem que se virar para ir até a instituição e a gente conseguir um transporte gratuito. Então, não existe como a gente ir na sexta-feira, pré-feriado, se a Univale não tem aula. Tá bom. Temos vários, especialmente para o provedor. Eu queria falar que, como é um planejamento, nada mais justo do que passar para os coordenadores, para eles também terem uma, né? Não só decidir aqui e pronto, eles que se viram. Não é que funciona. Todo mundo trabalha em conjunto, a pessoa identificar se pode vir, se não pode. A gente trabalha, é um conjunto, não é um só trabalhando e os outros não. E mais uma coisa, nós estamos numa reunião, todo mundo aqui está falando educadamente, sem agressividade. Não é justo que um colega fale num tom de voz acima, de caso não vai ficar ouvindo, né, grosseria. Vamos baixar o tom de voz, vamos falar educado, ninguém está brigando, a gente está discutindo uma situação que estamos. É muito, muito desagradável ficar ouvindo gritos se não tem porquê. É isso. Só denunciar. Obrigada. Pessoal, então vamos. Encaminhamento é levar para o colegiado de ensino. E com isso terminamos a nossa. Tá? E antes de encerrar, eu gostaria realmente que a gente tentasse manter essa reunião como uma discussão. Estamos todos aqui em prol, né, os colegas de casa também, do mesmo objetivo, que é tentar fazer o melhor por todos, pelos alunos, pelos servidores. Então, a gente consegue ter reuniões produtivas, né, sem necessidade de se alterar. Obrigada, muito obrigada por todos e até a próxima reunião.